Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos documentos mais viscerais e pessoais de todos os tempos, a segunda carta aos Coríntios. E olha, esquece aquela ideia de uma carta formal, toda certinha. O que a gente tem aqui é um texto que nasceu no meio de uma crise, de muita dor, de um relacionamento que estava ali, por um fio. É uma defesa cheia de paixão e, ao mesmo tempo, uma das reflexões mais profundas sobre onde a gente encontra verdadeira força. Para a gente conseguir entender essa carta, a gente precisa primeiro sentir o peso dessas palavras. O autor, o apóstolo Paulo, não está usando uma figura de linguagem aqui. Não mesmo. Ele está descrevendo uma pressão tão esmagadora, mas tão esmagadora, que a morte parecia a única saída possível. É desse lugar de desespero absoluto que ele escreve. E isso, gente, muda toda a perspectiva. O próprio Paulo admite, sabe? Ele diz que escreveu essa carta levado por grande aflição e angústia de coração. O objetivo dele não era deixar o pessoal de Corinto para baixo, triste. Era o contrário, era para mostrar a profundidade do amor que ele sentia por eles, um amor que estava sendo testado assim, de uma forma brutal. Ok? Aqui está o centro do furacão. Imagina só a cena. Você funda uma comunidade, dedica sua vida inteira àquele projeto e, de repente, descobre que essa mesma comunidade está duvidando de quem você é, questionando sua liderança, sua mensagem. Havia uma quebra de confiança ali, muito profunda, e Paulo precisava, de alguma forma, responder a isso. E quem é que estava causando essa confusão toda? Paulo os chama, com uma boa dose de ironia, de superapóstolos. Pensa nos líderes novos que chegaram em Corinto com um discurso super polido, um currículo de dar inveja e uma autoconfiança que, nossa, contagiava. Eles estavam basicamente ofuscando o Paulo e ganhando a galera da igreja. E o que é muito, muito interessante aqui é o contraste que o Paulo faz. De um lado está ele se descrevendo como alguém que fala com sinceridade, que não trata a palavra de Deus como se fosse um produto para vender. E do outro lado ele pinta esses rivais como gente que vive de autopromoção, fraudulentos, que se orgulham das aparências das conquistas humanas. A batalha era clara, autenticidade contra a performance. E as acusações contra o Paulo, eram bem específicas, bem pessoais. Diziam que, cara a cara, ele era fraco, não tinha impacto nenhum, que o jeito dele falar era até desprezível, sabe? Nada eloquente como o desses novos pregadores. Também o acusavam de ser inconstante, de mudar de ideia. E até o fato dele não aceitar pagamento pelo trabalho era usado contra ele, como se isso fosse um sinal de inferioridade. Então, como é que Paulo se defende de tudo isso? Bom, ele podia listar as credenciais dele, as visões que teve, os sucessos, mas ele faz exatamente o oposto. Ele faz algo completamente revolucionário. Em vez de tentar negar as fraquezas, ele as abraça. Ele transforma as fraquezas no centro do argumento dele. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. É uma inversão total de valores. No mundo que valoriza a força, o sucesso, a autoconfiança, Paulo chega e diz: querem saber do que eu me orgulho? Das minhas fraquezas. É de se gabar das próprias vulnerabilidades que ele está falando. Então, em vez de um currículo de conquistas, Paulo apresenta um currículo de sofrimentos, açoites, naufrágios, perigos de todo tipo, fome, frio. O argumento dele é que a prova da sua autenticidade não está no sucesso, mas na perseverança dele no meio do sofrimento por causa da mensagem que ele carregava. Essa lista aqui é a verdadeira carta de recomendação dele. E talvez o exemplo máximo dessa fraqueza toda seja o famoso espinho na carne. A gente não sabe exatamente o que era, se era uma doença, uma perseguição, uma luta pessoal, mas era algo que o atormentava o tempo todo, uma vulnerabilidade que ele não conseguia tirar de si e que o mantinha humilde. E aqui vem o ponto crucial. Quando Paulo pede a Deus para tirar essa fraqueza dele, a resposta que ele recebe é o coração da carta inteira. A verdadeira força não é a capacidade humana de superar as coisas. É o poder de Deus que se manifesta, que se aperfeiçoa justamente onde a nossa força humana acaba. A fraqueza se torna o lugar do poder divino. Com essa base bem estabelecida, Paulo então amplia o foco. A defesa pessoal dele não é o fim da história, entende? Todo esse sofrimento, toda essa fraqueza, na verdade servem a um propósito muito maior, o ministério da reconciliação. Ele faz um contraste muito forte entre a antiga aliança, que era baseada em leis escritas em pedra, a tal letra que mata, com a nova aliança. Essa nova aliança não se baseia em regras externas, mas uma transformação que vem de dentro, operada pelo Espírito de Deus no coração das pessoas. É uma relação viva, não um simples código de conduta. E a missão que nasce disso
é a de ser um embaixador. O trabalho de Paulo e de qualquer pessoa nesse ministério, no fim das contas, não é sobre si mesmo. É sobre carregar uma mensagem, a de que Deus está ativamente buscando reconciliar a humanidade com Ele. O foco sai completamente do mensageiro e vai todo para a mensagem. E para ilustrar essa ideia de um jeito que ninguém mais esquece, Paulo usa uma das metáforas mais poderosas que existem na literatura, a do tesouro em vasos de barro. Pensa só nisso. Um vaso de barro era um objeto do dia a dia, comum, barato, super frágil. Paulo está dizendo, nós somos assim, somos frágeis. Mas dentro desses vasos quebradiços, a gente carrega um tesouro de valor incalculável, que é a mensagem da reconciliação. A fragilidade do vaso não diminui o valor do tesouro. Pelo contrário, ela deixa bem claro que qualquer poder extraordinário que aparece ali vem do tesouro e não do vaso. E assim a gente chega na conclusão que parece um paradoxo, mas que faz todo o sentido dentro do argumento dele. Aceitar a própria fraqueza não é um sinal de derrota. É a condição necessária para que um poder maior possa atuar. A verdadeira força, então, é encontrada na rendição, na vulnerabilidade, na dependência de algo que está muito além de nós mesmos. No fim, essa carta que nasceu de tanta angústia nos deixa com uma pergunta que meio que incomoda, né? A nossa cultura, assim como a daqueles superapóstolos, vive celebrando a autossuficiência, a imagem de sucesso, a força que todo mundo pode ver. Mas essa análise nos desafia a pensar, e se a verdadeira força, aquela que realmente transforma e que dura, for encontrada justamente naqueles lugares que a gente considera fracos? Onde é que a gente tem procurado nossa força hoje?